Olá, bom dia a todos. Meu nome é César, sou professor de Biologia e Ciência também e sou fisioterapeuta também, como vocês sabem, sou fisioterapeuta domiciliar. Hoje eu vim falar para vocês a introdução da aula de Biologia, né? Para vocês, né, que estão precisando assistir às aulas de Biologia, né? Devido ao problema que a gente está passando com essa pandemia, né? Então eu resolvi montar aulas, né, para vocês falando sobre a disciplina de biologia. Vamos que nos interessa? Tan, tan, tan. Bom, começando, a gente vai falar para vocês o que é a palavra biologia. Quando a gente fala em biologia, a gente quebra o prefixo e o sufixo. Significa o prefixo a palavra inicial e o sufixo e o prefixo a palavra final. Então, biologia, que significa bio, vida, logia, estudo. Então, a palavra biologia significa estudo da vida. Então, bio, vida, logia, estudo. Então, estudo da vida. Toda a palavra que tem no final escrito logia é estudo, certo? Mas, vocês ouvem falar biologia, que é estudo da vida. Mas a biologia, ela vai estudar só a vida do ser humano? Não. A biologia, ela vai estudar 3 disciplinas diferenciadas, né? Que ela divide em 3 áreas: anatomia, zoologia e botânica. Anatomia, ela vai estudar o que? O corpo humano. Anato significa em partes, tomia cortada, né? Estudar o corpo humano, né? Zoologia, ela vai estudar os animais. E a botânica, ela vai estudar as plantas, beleza? Então, isso é o primeiro passo da disciplina biologia. Agora, o que você tem que entender? Que a biologia, ela é uma área que ela estuda a célula, né? A sua estrutura e o seu funcionamento. Então, o que acontece? Os alunos têm muita dificuldade de aprender biologia. Mas, primeiro de tudo, você tem que entender que a biologia ela vai ter que estudar a sua estrutura, o seu funcionamento e para que ela serve. Se você não tiver na cabeça a estrutura, o funcionamento e para que serve os conteúdos da biologia, você não vai conseguir aprender biologia. Então, o primeiro passo para aprender biologia, você tem que entender a estrutura, o funcionamento e para que serve. Entendeu? Se você não souber isso, é difícil de entender a disciplina biologia, certo? Aí, em seguida, nós temos que entender que a biologia ela vai estudar a célula, né? Célula do nosso corpo, como a gente acabou de falar. Mas a célula, que tipo de célula que ela vai estudar, né? A célula que a biologia ela vai estudar são células chamadas células unicelulares e células chamadas pluricelular. Células unicelulares, o que significa unicelular? Unicelular significa que só tem uma célula só no organismo. Como exemplo que a gente pode citar, bactérias, algas e protozoários. Indivíduos pluricelular, em outros livros de biologia, ela chama também de multicelular. São indivíduos que têm mais de uma célula, né? Que são exemplos de animais, vegetais, seres humanos. Entendeu? Então isso é o primeiro passo para você entender. Então, recapitulando comigo. Unicelular só tem uma célula só. Pluricelular e tem mais de uma célula. Então, o que tem uma célula só que é unicelular? Né? Só para recapitular comigo: protozoários, algas, bactérias e fungos, né? Que é a bactéria, algas e protozoários. Agora, seres pluricelulares que têm diversas células são animais e vegetais e seres humanos, beleza? Então, isso é o primeiro passo para você entender. Aí,
dentro da biologia, nós temos um indivíduo, nós temos um estudioso que ele descobriu a célula. A célula, ela foi descobrida por Robert Koch, né? Como que o Robert Koch ele descobriu a célula? Ele descobriu a célula de uma forma como se fosse ovo. Vamos supor, você quebrou um ovo e aí você joga na panela para fritar aquele ovo, né? O que acontece? O ovo não tem aquela gema amarela e em volta não tem a parte branca do ovo. Então, e tem aqueles furinhos. Então, dessa forma que Robert Koch ele descobriu o que é célula. São pequenas partículas de moléculas. Então, aquelas partículas lá em volta da gema do ovo, né, são conhecidas como células. Beleza? Aí, vocês falam para mim assim, mas quais são as 3 características principais da célula, professor? A célula ela tem 3 características principais. Núcleo, vamos citar na sequência: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O que seria a membrana plasmática? É o envoltório da célula que vai permitir e vai selecionar tudo que entra e tudo que sai dentro da célula. E o citoplasma é na onde que contém as organelas da célula. Um exemplo, para a gente citar, quais são as organelas? O ripossomo, o lissossomo, complexo de Golgi, paraxissomo, citoesqueleto, retículo endoplasmático, retículo rugoso, né? Ripossomo, lissossomo, né? Paraxissomo, né? Então, tem diversos, né, organelas. E o núcleo é na onde que contém os material genético, que seria o DNA e o RNA. O que significa o DNA? Desoxirribonucleico. E o RNA, ribonucleico, né? Então, esses 2 material genético, ele fica dentro do núcleo. Quem? O DNA e o RNA. E é ele que dá o formato do olho, o formato dos lábios, o formato da boca, o formato dos lobos da orelha, né? O formato da orelha, o formato dos olhos, né? Então ele dá formato de toda essa estrutura. Essa cutículas que a gente tem nas unhas foi dada por quem? Pelo DNA, né? Então o DNA ele dá as características principais do nosso organismo. E aí, professor, o DNA e o RNA tem os seus material genético, não tem? Tem, sim, com certeza. Só que o material genético que tem no DNA, no RNA, são totalmente diferentes. Ao supor que o material genético do DNA ele passa para o RNA sem permissão dele, e do RNA passa para o DNA. Quando isso acontece, é um erro genético. Aí nós temos que chamar lá o RNA da polimerase para corrigir esse erro. Entendeu? Mas vamos explicar um pouco mais para frente aí na disciplina, para não confundir a mente de vocês, beleza? Então isso que vocês têm que entender, o primeiro passo da biologia de hoje, beleza? Então, hoje nós vamos, nós queremos também deixar para vocês o seguinte. Então, o que você tem que fechar essa aulinha de hoje? Fechar com chave de ouro para você entender. Unicelular, o que é uni? Uma célula só. Quais são? Bactérias, algas, protozoários, né? São seres unicelular. Pluricelular, são seres que têm o quê? Muitas células, são diversas células, como animais, vegetais, seres humanos, entendeu? Então isso é o primeiro passo, essa parte é importante que você grava e fixa isso na sua mente. Em seguida, entender quais são as 3 características principais da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O que é membrana plasmática? É o envoltório da célula.
que seleciona tudo que entra e tudo que sai dentro da célula. E o citoplasma significa o quê? A organela, onde que contém as organelas da célula, que vai selecionar as organelas. E o núcleo, onde que tem o material genético, o DNA e o RNA. Beleza? E aí, em seguida, entender quem criou a célula. Foi Robert Koch. E entender que para você aprender biologia, você tem que saber o que é o assunto, a sua função e a sua estrutura. Entendeu? Sua função seria o funcionamento. Beleza? Então isso é resumindo a aula de hoje. Por quê? Porque a gente pode estar explicando diversos assuntos, falando de um assunto, falando com o outro, mas eu trouxe um resumo final da aula de hoje. Beleza? E em seguida, nós temos que entender que esse é o primeiro passo da aula de hoje. Depois, a gente vai, ao decorrer do tempo, a gente vai começar a montar mais e mais assuntos, não só em biologia, mas também em disciplina de matemática. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus e até mais.